Vamos ao texto, irmãos. Momento da palavra de Deus. Livro de Hebreus, capítulo 7. Hebreus 7, verso 20 ao 28. Diz o seguinte a palavra de Deus: mas não foi na ausência de um juramento que ele foi feito sacerdote. 21. Porque aqueles foram feitos sacerdotes sem juramento, mas este com um juramento daquele que lhe disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 22. Portanto, Jesus foi feito fiador de um testamento superior. 23. E eles realmente eram muitos sacerdotes, porque não podiam permanecer, porque a morte os impedia. 24. Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno. Verso 25. Portanto, ele também é capaz de salvar perfeitamente os que vêm a Deus por ele, pois vive sempre para interceder por eles. Verso 26. Pois tal sumo sacerdote nos convinha, porque é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e elevado, acima dos céus. Verso 27. Que não necessita, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos pecados das pessoas. Porque isto ele fez uma vez por todas, quando se ofereceu a si mesmo. Verso 28, e último. Porque a lei constituiu como sumos sacerdotes homens que têm fraquezas. Mas a palavra do juramento, que veio desde a lei, constitui um filho consagrado para sempre. Vamos orar mais uma vez e que Deus nos ajude aqui na condução da mensagem e também na recepção dos irmãos, para que vocês aprendam com a palavra de Deus e a sua igreja seja edificada. Oremos. Deus eterno, justo, bondoso e fiel. É ao Senhor, ó Pai, que eu elevo os meus pedidos neste momento. Primeiramente, Deus, estabelecendo a ordem no seu culto, estabelecendo a ordem, Deus, em nossos corações. Pai, eu te peço que o temor ao Senhor esteja em nossos corações. Que a reverência a Ti esteja, Deus, em nossos corações. Que a sua igreja, Pai, possa se dedicar neste culto inteiramente. Que o teu Santo Espírito, Deus, sobre os teus eleitos, nos conduza, Pai de amor, na compreensão, na absorção daquilo que o Senhor declara para nós. Ó Deus, que possamos viver os teus princípios, que possamos entender quem é o nosso grande sumo sacerdote. Ó Pai, precisamos entender para poder viver. E as doutrinas aqui, Deus, colocadas neste texto, são de suma importância para nossas vidas. Cuida do seu povo, ó Pai. Cuide de mim, miserável homem, pecador, Deus, que necessita de graça e de perdão, para que, Deus, eu possa pregar com objetividade, clareza, e cumprir com o objetivo e com os teus decretos aqui mais uma vez. Que o Senhor nos ajude, Deus. Que o Senhor conduza este culto para louvor da tua glória. E que nada, Senhor, venha a tirar essa glória e atrapalhar, Deus, aquilo que estamos fazendo para o Senhor. Obrigado, Pai. Continue trabalhando em nós e em nossos corações. E que assim a sua igreja cresça e seja fortificada por ti. Obrigado, Deus. Assim oramos em nome de Jesus.
Amém. Amados, estamos já no final do capítulo 7 agora, né, onde o autor, do início ao fim do capítulo 7, ele falou sobre um sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O seu objetivo neste capítulo é justamente apresentar Cristo como um sacerdote superior. E por que ele está fazendo isso? Nós temos que revisitar a estrutura do livro de Hebreus. O que o autor tem por intenção? Então, para que entendamos isso, nós não podemos perder de vista a estrutura desse livro, aonde o autor de Hebreus ele pretende apresentar Cristo, mas um Cristo não prometido, não um Messias prometido. Ele pretende olhar para Cristo como já cumprido, como ele já tendo consumado a sua obra. Então, chamamos isso de substancialmente. Apresentar Cristo substancialmente é apresentar Cristo em corpo, em obediência, em humilhação, em sacrifício. Ele também pretende, amado, comparar Cristo e esclarecer as tipologias do Antigo Testamento. Ele pretende deixar claro sobre o que falava o Antigo Testamento e o que se cumpriu. Então ele vai fazer muitas comparações. E em tela, no capítulo 7, ele está tomando como exemplo os sacerdotes. Uma pré-figuração do Antigo Testamento, e se isso permanece ou não no Novo Testamento, na Nova Aliança. E como nós vimos semana passada, houve uma anulação da lei. Houve um cancelamento daquilo que estava, as prerrogativas do Antigo Testamento. Por que foi anulado, pastor? Porque se veio algo superior. Aquilo serviu como preparação para algo que viria e fosse superior. E nós olhamos para Jesus Cristo nesse aspecto. Então ele pretende fazer esses esclarecimentos das tipologias, ou também chamadas sombras. E terceiro, exortar. O autor pretende exortar a congregação, os fiéis. Por quê? Ele escreve um livro aos hebreus, um povo judeu. E como eu disse semana passada também, para um judeu abandonar tudo aquilo que gerações vinham cumprindo, não era algo fácil. Então, amados, muitos vieram ao conhecimento de Jesus Cristo, muitos foram adeptos ao cristianismo, mas no meio do caminho retrocederam. Retrocederam de que forma? Eles voltaram para o judaísmo. O que é o judaísmo? O judaísmo, a grosso modo, é seguir as pré-figurações à risca do Antigo Testamento. As leis cerimoniais, os dias específicos. Um judeu cumpre tudo que está no Antigo Testamento. E mais, os costumes prescritos por eles. Existe um livro, amados, chamado Talmud, onde eles colocam todos os costumes judaicos. E aquilo é tido em pé de igualdade, irmãos, com todas as prescrições religiosas. Então não basta apenas aquilo que está na Escritura. Um judeu, ele precisa também seguir os costumes judaicos. O que o autor de Hebreus está dizendo aqui é falando que tudo isso é um erro. Transformar isso em vida religiosa é um grande erro. É perdição. E para entender isso, amados, ele vai colocar aqui, segundo a teologia bíblica pactual, pacto de obras e pacto da graça. Quantos pactos nós temos, irmãos, nas Escrituras? Quais são os 3 principais pactos, irmãos? Pacto de obras, pacto da redenção e pacto da graça. Esses são os 3 principais pactos que nós temos. Significa que Deus não fez outros pactos no Antigo Testamento? Não, ele fez pactos, por exemplo, com Noé. Ele também fez pacto com Moisés, com Abraão, com Davi. Por exemplo, Davi, ele fez um pacto prometendo a Davi que teria uma sucessão no trono. E esse trono seria um trono perpétuo. Só que, claro, a perpetuidade deste trono
está firmada em Jesus Cristo. Então é neste sentido que nós olhamos a teologia bíblica, que é o enredo das Escrituras. Como que Gênesis se conecta com o Apocalipse. Como que a história vai se desenvolvendo. Então nós temos um grande pacto da redenção, a qual Deus vai desenvolvendo ao longo da história. Pacto de obras, irmãos, versus pacto da graça, é justamente o que o autor de Hebreus está fazendo. O sacerdócio araônico, que é o que está em tela no capítulo 7, foi instituído por meio da lei divina. E quando eu penso em lei, a lei está para o pacto da graça? A lei está para o pacto da redenção? Não. A lei está... O que é a lei? Quando eu penso na lei que Moisés recebeu de Deus, eu penso em exigências de Deus. A forma correta de cultuá-lo, a forma correta de se aproximar dele. Deus exige em sua lei obediência. Deus exige e fala, obedeça e viva, ou desobedeça e morra. Josué, quando atravessa o Rio Jordão, o que ele diz para todos os israelitas? Decidam hoje quem irão servir. Ou seja, obedeça e viva, ou desobedeça e morra. Amados, o sacerdócio araônico, ele está instituído o quê? No pacto da graça? Não. O sacerdócio araônico, que veio da linhagem de Davi, ele está prescrito na lei. Então, amados, quando eu penso em lei, eu tenho que pensar em pacto de obras. Lá com Adão houve um pacto também. Quando Deus chegou a Adão e disse, olha, de todas as árvores você pode comer, mas daquela não. E o dia que você comer, ele apresentou a cláusula? Apresentou. Certamente morrerás. O pacto foi instituído. Deus chamou Adão para um pacto de obras também. Exigências. Agora, no pacto da graça, eu já vejo algo diferente. No pacto da graça, eu vejo promessas se cumprindo. Onde Deus disse que gravaria a lei em nossos corações e nos daria um espírito novo. E nós obedecemos mediante a obra deste Espírito, e não pelas nossas mãos. E nós recebemos este Espírito por graça, e não por méritos. Então nós vemos Cristo vindo por graça. João 3,16, enviou seu único filho. Para quê? Para morrer em nosso lugar. A imperfeição de um pacto, não porque Deus o fez imperfeito, mas porque nós não conseguimos nos relacionar com Deus com as nossas próprias forças. Então, qual que é a conclusão do Antigo Testamento, irmãos, quando lemos? É olhar para o pacto das obras, totalmente instituído, e um povo tentando se relacionar com Deus através das exigências da lei. E qual que é o panorama geral do Antigo Testamento? Decepção atrás de decepção. Descumprimentos, paganismo, oferecendo os próprios filhos a outros deuses. Aí certa vez vinha um rei que era temente a Deus, e aí as coisas parecem que melhoravam um pouco, mas aquilo era temporário. E no Pacto da Graça? Quando Cristo veio, uma vez só nos justificou, um preço apenas, não tendo-se mais a essa obrigação, irmãos, porque Ele cumpriu tudo em nosso lugar. Então, amados, uma lei, e quando eu penso em lei, não se esqueça, pacto de obras, ela pode ser anulada. Um juramento, pelo contrário, um juramento dura para sempre. Um juramento de Deus não pode ser revogado. Uma lei pode. Um juramento não. Então, amados, o autor, no seu fiel estilo,
introduz um novo conceito aqui, usando uma simples palavra ou frase. E então ele retorna mais tarde para dar uma explicação completa sobre essa questão da aliança de Deus, dos pactos de Deus. Vamos entender melhor o que se diz a partir do verso 20, e o irmão vai perceber que o texto está falando justamente sobre isso. Perceba o verso 20. Diz o seguinte, agora utilizando a King James atualizada. E não foi sem juramento que esse fato se deu. Pergunta já aos irmãos, que fato? Outros se fizeram sacerdotes sem qualquer juramento. Aqui, amados, os irmãos precisam começar a entender as nuances do texto, né, e conectar com aquilo que foi dito na semana passada. Vamos ler os dois últimos versos, pregados semana passada, o verso 18 e o verso 19. Olha o que diz. Porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta da sua fraqueza e ineficácia. Pacto de obras salvou alguém, irmãos? Em algum momento na história da redenção? Verso 19. Porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas a introdução de uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. A lei não aperfeiçoou coisa nenhuma. Amados, os sacrifícios de animais que os sacerdotes ali ofereciam a Deus era apenas para perdão de atos externos. O sacrifício de animais nunca foi para purificar a alma, para romper com as correntes do pecado. Por isso que tinha que ser feito constantemente esses sacrifícios. Então o autor conclui o quê? Que a lei não aperfeiçoou coisa nenhuma. E que nós precisamos de algo que nos aperfeiçoe. Porém, aí entramos no verso 20, onde falamos que houve um juramento. E olhe, e não foi sem juramento que esse fato se deu. O quê? A introdução de uma melhor esperança, pela qual nos aproximamos de Deus. E quem é a nossa esperança? Um sacerdote superior. Um sacerdote perfeito, que não foi feito conforme a lei, porque nós vimos anteriormente que Jesus, da tribo de Judá, não houve nada na lei que disse que alguém da tribo de Judá seria um sacerdote. Tem? Não tem. Então Jesus quebrou a lei. A lei prescrevia o quê? Da tribo de Levi vai sair os trabalhadores do templo e os sacerdotes. Está nítido, então, que a lei, ela foi imperfeita. Imperfeita para fins salvíficos. Quando ele fala de aperfeiçoamento no verso 19, irmãos, ele está falando de salvação. Ele está falando sobre ser representado por alguém superior. Ser representado por Cristo. Quem que é o representante no pacto das obras, irmãos? Quem é o representante no pacto das obras, irmãos? Adão. Adão, irmãos. E Adão obedeceu a Deus? Pois é. E no pacto da graça nós temos o segundo Adão, como diz Paulo. Cristo Jesus, esse andou em perfeição. Esse cumpriu tudo o que Deus exigiu. E representa os eleitos. Falar sobre pactos, irmãos, é falar sobre representatividade. Ou seja, o judeu que queria ficar lá na imperfeição da lei, ele estava sendo representado por quem? Por Cristo? Por Adão. Está sendo representado por Adão. A palavra juramento, no verso 20, amados, é significativa para nós. E ela fornece uma prova adicional sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo. A prova vem da primeira parte do Salmo 110, verso 4. O autor da epístola cita esse salmo várias vezes,
Se você consultar a sua Bíblia, ele citou no capítulo 5, verso 6, e no verso 10, capítulo 6, verso 20, e no capítulo 7, qual estamos no verso 11 e no verso 17. Para chamar a atenção para o sacerdócio de Cristo. Como Cristo se tornou sacerdote. O Salmo 110, verso 4, amados, inequivocadamente, afirma que Deus fez um juramento quando nomeou Cristo. Isso é único. O Salmo 110, verso 4, amados, é Deus jurando que traria um sacerdote eterno. Aí eu olho para a lei. A tribo de Levi tem que sair um sacerdote. E esse sacerdote, de qual a qualidade desse sacerdote? Eterno? Ou pecador? Pecador, então estava também sendo representado por Adão. Era necessário algo superior e Deus jurou. Todas as passagens que eu citei, você vai ver o sacerdote da ordem de Melquisedeque, que era rei de Salém. Então, amados, o juramento de Deus, quando Deus instala seu filho como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, ele faz um juramento. E por que ele jura? Para garantir, para nós, garantir a inalterável nomeação de Deus. Quando o povo de Deus confessa um pecado, irmãos, Deus pode até mesmo mudar de ideia, como nós vemos no Antigo Testamento, Moisés intercedendo. Mas quando Deus faz um juramento, seu propósito é imutável, porque ele fez um juramento quando instituiu o sacerdócio de Cristo. Este sacerdócio é eterno. Pensar num juramento de Deus, amados, é pensar, por exemplo, na criação de Gênesis. E disse Deus, haja luz. E houve luz. Houve, aconteceu. O juramento não é diferente. Eu juro. Põe aqui o Salmo 110, verso 4, por favor. O juramento de Deus aqui é inalterável. Veja, amados. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é certo de que iria acontecer. Porém, por outro lado, outros se fizeram sacerdotes sem qualquer juramento. Existe diferença, irmãos, de uma lei instituída por Deus, onde ele coloca as obrigações da criatura, para um juramento que ele faz. Você não pode colocar as duas coisas em pé de igualdade. São palavra de Deus? Sim. Mas uma está para a criatura. Outra está para ele próprio. Ele jurou. Então, amados, Deus disse a Moisés para consagrar Arão. Não foi isso que aconteceu? Consagre Arão e seus filhos para o meu serviço. E ele estipulou, o sacerdócio é deles por uma ordenança. Ordenança não é juramento. Uma ordenança duradoura. Esse juramento, que é o contrário de ordenança, é eterno. Tá? Então veja, amados. Deus não fez um juramento para Moisés consagrar Arão e seus filhos. Ele, amados, administrou uma ordenança. Nenhuma lei foi promulgada quando Deus designou Cristo ao sacerdócio de Melquisedeque. E ele diz isso: eu vim para cumprir a lei, não para anular. A lei serviu, amados, para mostrar o caminho para os homens. Então, amados, para ressaltar a diferença, e o autor está fazendo isso, um foi feito por base de juramento e o outro foi feito com base na ordenança, na lei. E a lei, ele já disse no verso 19, não aperfeiçoou coisa alguma. Você leu isso na sua Bíblia? Aqui nós vemos, então, diante dos nossos olhos, a fragilidade do pacto das obras, irmãos.
O primeiro pacto foi instituído por Deus com Adão, nas condições de obedecer e viver, ou desobedecer e morrer, como eu disse para vocês. Adão foi o escolhido como representante da raça humana, e a sua queda e pecado passou para toda a sua prole. Nós estamos aqui. A lei dada a Moisés continha o quê? Ordenanças, inclusive as dos sacerdotes. E também era condicional. Por que Nadab e Abiú foi fulminado? Porque obedeceu ou desobedeceu? Ali está claro o pacto de obra em vigor. Então era condicional à obediência humana. O que se revelou imperfeito, devido ao pecado no homem, então ressaltou a necessidade de algo que realmente nos ajudasse. Amados, eu não estou querendo dizer com tudo isso, como Paulo muito bem diz em Romanos, que a lei é ruim. Mas quando eu comparo com o pacto da graça, com o representante em Cristo, é claro que uma é superior à outra. Esta teve a sua serventia. Em quê? Em nos mostrar e estabelecer o caminho, a moralidade de Deus, o que Ele ama, o que adorna aquilo que Ele deseja. Porém, nós não conseguimos atingir esse padrão. A lei cumpriu o seu papel. Se nós ficarmos olhando para a lei administrada no pacto de obras, o sentimento sempre será de frustração. Mas quando eu olho para o meu representante no pacto da graça, tudo muda. O meu sentimento, a minha alegria vem. A minha confiança cada vez mais é fortalecida. Porque não se baseia no que eu faço, se baseia no que Ele é e no que Ele fez. Amados, a posteridade de Adão é algo terrível. Os homens estão sobre uma aliança obedecida? Quebrada. Sendo por natureza filhos da ira, impuros e fracos. Ainda assim, eles estão necessariamente sobre a obrigação de obediência à lei, adoração e culto ao seu Criador, embora não tenham participação pactual com Ele. O pacto de obras, amados, ele é terrível. Por quê? Porque os homens, ao nascerem neste mundo, eles já estão sobre obrigações. Como assim, pastor? Alguém que nem conhece a Deus está sobre qual obrigação? Para com seu Criador. O simples fato de sermos criaturas nos coloca em uma obrigação para com o nosso Criador. Não existe escapatória para o homem. Por isso que a própria natureza transmitem e nos tornam indesculpáveis. Transmitem o quê? Os atributos de Deus. Porque aqui é tudo criação dele. Nós somos criaturas. E nós estamos, então, sobre exigências. De quem? O dono da casa. Então é impossível que você pense, eu vou viver a minha vida ao meu bel prazer. Você pode até fazer, mas você está sobre um pacto de obras. Você desconsiderando ou não isso. Você tem obrigações para com seu Criador. Qualquer pessoa tem obrigações para com seu Criador. Então nascemos sob a responsabilidade, nascemos sobre a representatividade de Adão. Pois é impossível, e é uma contradição, irmãos, que as criaturas racionais sejam trazidas ao mundo e não estejam sujeitas à lei do seu Criador. Pois caso contrário, morte eterna não seria devida a eles por terem quebrado a lei. E qual foi a consequência de Adão quando ele quebrou o pacto? Morte. E nós? Tem alguém aqui que não morre? Tem alguém lá fora que não morre? Seu bebê morre. O que significa isso então? Significa que estamos sobre a representatividade de Adão até que conheçamos o nosso Redentor. Porque a partir disso a morte não tem mais efeito sobre os eleitos. Aonde está o aguilhão da morte? E Cristo é o nosso representante.
Então, amados, o que o verso 20 está dizendo é justamente isso. O autor está colocando sobre nós o contraste, a diferença. Um foi feito com juramento e o outro sem. Um jurou ser eterno, o outro uma ordenança. Para quê? Fosse temporária. Verso 21. No entanto, ele se tornou sacerdote com juramento. No momento em que Deus declarou: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Ele está citando o que aqui? Verso 4. Exatamente. Perceba a conjunção, irmãos, no início. No entanto ou portanto. Estabelece o que essa conjunção? Contraste. Porque anteriormente ele estava falando sobre aqueles que foram instituídos sem qualquer juramento. Não foi essa a última parte do verso 21? No entanto, agora ele dirige para outra pessoa, que é Cristo. Ele se tornou sacerdote com juramento. Então ele cita o Salmo 110, verso 4. O Salmo de Davi, amados, citado pelo autor, contém juramento de Deus sobre a instituição de um sacerdócio eterno. O juramento somado com a eternidade já são provas suficientes em comparativos com o sistema levítico de superioridade. E é isso que ele quer trazer para esse povo hebreu. Veja, vocês estão ficando com algo finito, imperfeito, frágil, inútil, e trocando o que é eterno, o que é forte, o que realmente traz um aperfeiçoamento para nós, por coisas imperfeitas. Eu quero só fazer um parênteses aqui. Agora imagine comigo, irmãos. Como que nós podemos aplicar isso nos dias atuais? Como que nós podemos ver pessoas trocando o que é eterno, trocando o que é perfeito, o que traz aperfeiçoamento para nós, por coisas temporárias? É o que mais tem. Religiões legalistas, ou que pregam salvação por obras, está fazendo a mesma coisa que o judaísmo. O sentido é o mesmo. A essência continua a mesma. As pessoas estão trocando Cristo por outros métodos. Amados, não é obras que salvam alguém. Obras, se nós formos depender de obras, estamos dependendo de Adão. E ele não foi um bom exemplo. Agora, se dependermos de Cristo, estamos dependendo da graça. Aí é totalmente diferente. E há pessoas, amados, nas igrejas, que até são cristãos professos, mas não conseguem lidar com seus pecados. Vivem com um sentimento destrutivo dentro do coração e não estão em paz para com Deus. A fé verdadeira traz paz para com Deus. Por quê? Porque eu confio naquele que me representa. Quando Deus olha para o seu filho, ele enxerga o quê? As minhas obras ou as obras de Cristo? E isso me basta. Isso me basta, irmãos. Então, o que o povo cristão precisa entender é que não se baseia naquilo que eu faço, se baseia no que Cristo fez. Isso é diferenciar pacto de obras para pacto da graça. É enxergar a superioridade. Você pensa, como eu era importante na igreja que eu era, o povo se agradava de mim. Você está se baseando em obras. Você está se baseando no que você faz. Você está se baseando nos elogios que você recebia. O que isso tem que haver? Se alguém quer se gloriar, se glorie em quem? No Senhor. Por que será, né? Porque se trata das obras dele, irmãos. Se trata de quem ele é, não de nós. Verso 22. Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança inferior? Superior.
Jesus transformou-se por essa razão. Qual a razão? De ter uma aliança que não era superior, era inferior. Então veja, amados, Jesus transformou-se por essa razão. Qual o propósito da confirmação do sacerdócio de Cristo com o juramento? Por causa deste juramento, diz o escritor, Jesus tornou-se a garantia de uma aliança superior. Ou seja, o juramento feito por Deus, confirmado por Abraão e Davi, deveriam colocar os olhos dos fiéis no futuro. Todas as pessoas que foram salvas no Antigo Testamento não foi porque ofereceram sacrifício. Não foi porque iam para a Páscoa em Jerusalém. As pessoas que foram salvas no Antigo Testamento foi porque aguardavam o Messias. Aguardavam e tinham fé naquele que é o prometido. E eles não viram o prometido. Hebreus capítulo 11, ele vai falar muito bem sobre isso. Agora, ele prometeu a Abraão, da sua prole, da sua descendência, virá uma família. Que família é essa? Espiritual. Que dependesse de um representante. E o mesmo Abraão ofereceu ofertas a Melquisedeque, que era um tipo de Cristo. Amados, está claro que Jesus então transforma-se, ele é a garantia dessa aliança superior, que é o complemento aqui do verso, na garantia de uma aliança superior. Então, o autor apresenta dois conceitos, irmãos. Um estado incorporado na palavra, garantia, e outro na palavra aliança. Amados, aliança aparece 17 vezes na epístola. O autor de Hebreus repete a palavra aliança ou pacto 17 vezes. Então qual que é o tema? Em 12 capítulos, correto? Repete 17 vezes o termo aliança. Pela repetição da palavra, quando você vai escrever uma carta, por que o Enem vai lá e dá um tema? Para você trabalhar em cima daquele tema. Só que na construção do seu texto, você vai repetir palavras que remetem ao quê? Ao tema. Você não pode fugir do tema. O autor repete 17 vezes a palavra aliança. O que será que significa? Que ele quer tratar sobre o quê? Alianças. Então ele quer colocar cada coisa no seu lugar. Ele quer mostrar claramente isso. Deus não apenas institui uma aliança superior, irmãos, mas também nos fornece uma garantia. Em graça e misericórdia nos enviou seu único Filho, para que em perfeição de vida aniquilasse o pacto de obras, coisa impossível para nós, atendendo às exigências e sofrendo as nossas penas. Por que ele é a garantia? Porque trabalhamos com representatividade. A nossa garantia é que quando Deus olha para nós, ele vai enxergar quem? As obras de Cristo. Por isso que ele é a nossa garantia. Por isso ele é o primogênito. Por isso é ele o único caminho para a salvação. Pensar em salvação é pensar em relacionamento pactual. Verso 23. Por isso, aqueles sacerdotes têm surgido em maior número, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. Quem é o sujeito do verso 23? Jesus? Aqui você percebe claramente, de verso a verso, o que o autor está querendo fazer. Comparativos. Lembra da estrutura do texto que eu passei no início, na introdução? Ele não foge disso, irmãos. Ele quer constantemente trazer comparativos. Analise, ele está dando duas amostras na mão desses homens. Duas. E fornecendo os detalhes de cada um. E falei, ei, qual que é superior? Para que serve essa antiga? E essa nova? Qual aperfeiçoa? Os antigos sacerdotes, irmãos, como ele diz, têm surgido em maior número. Correto? E por quê? Por que eles apareciam em maior número? Porque eles morriam. Então tinha que repor. Tinha que vir outro. Então isso já transparece para nós uma imperfeição.
Como eu. Um dia eu vou morrer, vai precisar de um outro pastor aqui. Então, isso é imperfeição, porque o ideal seria o quê? Uma eternidade com um bom pastor e lá não termos mais preocupação com nada. E quem me oferece isso? O pacto da graça. Entendem? Amados, pois são impedidos pela morte de continuar o ministério. O autor já havia mencionado essa comparação anteriormente, irmãos. Quando ele falou que Melquisedeque não tinha linhagem, não tinha contagem de dias, ninguém sabia. Diferentemente dos sacerdotes literais, a qual tinham. Então, amados, ele conclui anteriormente que era indispensável que o antigo sacerdócio sofresse interrupção, já que aqueles que ministravam nele eram homens mortais. Mas agora ele simplesmente realça a razão porque Cristo permanece sumo sacerdote para sempre. Ele segue argumentando a partir dos opostos. Verso 24. Contudo, mais uma conjunção. Considerando que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio perene. Amados, ele utiliza a conjunção mais uma vez para comparar. Jesus não é mais um cidadão desta terra, irmãos. Credo apostólico. Quem vai lembrar? Creio, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Bora, Juliana. Amados, sobre Cristo, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, sepultado, acabou aí? Ressurgiu, depois acabou? Assentado? Ascendeu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai. Essa é a nossa crença, essa é a crença dos apóstolos. E se nós cremos que ele ressurgiu e que ele ascendeu aos céus e está assentado à destra de Deus Pai, isso significa o quê? Que ele é o nosso sacerdócio para sempre. Ele é o nosso sacerdote, irmãos. E é justamente isso. Então você vê que o credo dos apóstolos está inserido aqui no verso 24. Está aqui. Jesus tem um sacerdócio perene. O que significa perene no grego? Vem da palavra aparabatos, que significa inviolável, imutável, permanente. O sacerdócio levítico oferecia isso. Eles morriam. O escritor de Hebreus escolheu o nome de Jesus para iluminar a vida terrena do nosso Senhor Jesus. E Jesus é uma transliteração de Josué, que significa? Quem lembra? Jeová é salvação. Ele é salvação. Ele salva. Amados, e ele cita aqui Jesus, ele poderia ter colocado Cristo, ele poderia ter colocado outros nomes, mas ele coloca Jesus justamente para embasar e iluminar a vida de Cristo aqui na terra. Este nome descreve seu nascimento, ministério, sofrimento, morte, ressurreição e ascensão, credo dos apóstolos. E a morte foi vencida por ele, amados. E Deus jurou que seu filho servirá como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Deus jurou, irmãos. Ninguém pode tomar o lugar de Jesus, pois ele é o único e verdadeiro. Só existe um pelo qual Deus jurou que seria o intercessor dos homens, um apenas. Não foi Buda, não foi Allan Kardec, não foi o presidente, não foi ninguém. Foi um só, o seu filho. Por isso que não tem outro caminho. Por isso que Cristo é absoluto sobre os seres humanos. Por isso que não existe sincretismo. Eu creio em Deus, creio em Jesus, mas eu também creio no Buda. Eu também creio em mim, nas minhas obras. Você conhece pessoas assim? É Jesus e as obras dele. É salvo isso? Deus jurou alguma coisa pelas nossas obras? Ele só ordenou.
Ó, esta é a forma que vocês devem viver como criaturas. Ele nunca falou que aquilo ia salvar, pelo contrário, ele fala, eu não tenho prazer em sacrifícios e holocaustos. Cantamos isso no Salmo 40. O que o povo judeu tinha que fazer então, irmãos? Eles tinham que enxergar claramente. Não é isso que vai nos salvar. Não é essa administração do Antigo Testamento. É algo que virá ainda. Pois nós olhamos para essa obra já concluída e consumada. Verso 25, concluindo. Ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Olha que maravilhoso, irmãos. Qual o propósito do serviço sacerdotal permanente de Jesus? Sacerdote perene. Ele é capaz, irmãos, de salvar aqueles que se achegam a Deus, por meio dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por que ele é o caminho? Porque ele é o sacerdote. Porque é aquele que se compadece de nós e não tem nada que ele não passou, que nós passamos. Se você sofre com doenças, com fome, com sede, ele também sofreu. Se você sofre com angústia, ele também ficou angustiado. Não existe nada que nós venhamos a passar que Cristo não tenha passado. Então, amados, por isso que ele é o único caminho. Jesus é um Salvador que faz sua obra completa. E isso está no texto. Ele é poderoso para salvar definitivamente. Como é que fica a perda da salvação aqui, hein? Como é que fica a doutrina da perda da salvação, irmãos? Ele salva parcialmente? É isso que está escrito na sua Bíblia? Parcialmente? Completamente! Nós precisamos entender isso. É impossível ele salvar e você perder o que ele dá. É impossível. Esse é um texto para você guardar no seu coração, irmão. Ele é poderoso para salvar definitivamente. Amados, isso significa que a sua obra é completa, que a sua obra é total, que a sua obra é perfeita. Ele liberta o homem da maldição do pecado e realiza uma restauração entre Deus e o homem. Por meio de Jesus Cristo, o homem é unido a Deus. Por meio dele. Ele é poderoso. Ele é o caminho, ele é a salvação. Aqueles que por intermédio dele, veja que o autor, ele aplica aqui, amados, todas as partículas gramaticais. Para quê? Para colocar o foco justamente em Cristo. Não tem espaço aqui para você tentar colocar outro sujeito aqui. Não tem como. É somente ele. Olha só, por intermédio dele, quem? Jesus. A qual ele já citou o nome 2 vezes. Achegam-se a Deus. A palavra achegam-se é interessante, amados. Que é vir, é aproximar-se, é você concordar. Ou veja, amados, o que é se achegar a Deus? Toda aproximação de Deus, ela é precedida pelo quê? Pela necessidade. Não existe um salvo sequer que veio até Deus sem arrependimento e fé. Nenhum. Fé em quem? Em Cristo Jesus. Pois o perdão dos pecados é feito por intermédio de quem? Então, amados, achegar-se a Deus é o quê? É você olhar para a sua necessidade. Será que no Antigo Testamento, o povo lá entregando os sacrifícios e vendo que por dentro eles não tinham paz para com Deus, os sentimentos inerentes estavam lá envolvidos em tudo, eles não tinham paz para com Deus, eles precisavam de algo superior. Eles precisavam se achegar a Deus.
o autor de Hebreus está apresentando o que caminho é esse. Por intermédio dele. Aí no finalzinho, pois vive sempre para interceder por eles. Quem? Aqueles que se achegam a Deus. Aqueles que são pobres de espírito. Aqueles que são necessitados. Aqueles que olham para a sua corrupção e observam que estão mortos. E que necessitam de salvação. Sabe por que as pessoas não querem compromisso com a igreja, irmãos? Sabe por quê? Sabe por que as pessoas abandonam as congregações? Sabe por quê? Sabe por que muitos judeus aqui estavam voltando para o judaísmo? Sabe por quê? Porque não tinham necessidade de serem salvos. Não sente a necessidade. Por isso que minha mãe, meu pai, meu filho, meus irmãos, não querem compromisso com Cristo. Sabe por quê? Porque não sentem necessidade de se chegar a Deus. Por que eu estou aqui? Porque eu tenho necessidade. Eu tenho. E o meu Redentor vive. E eu sou grato a Ele. Então a pessoa nunca vai sair da igreja por causa do pastor, por causa do fulano ou do ciclano. Ela vai sair da igreja, ela vai se apartar dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque ela não necessita de salvação. Não necessita na concepção dela, né? Deixar bem claro aqui. Porque ela já se acha salva. Mesmo que inconscientemente ela nem saiba disso. Ou nem professe isso. Pela boca ela vai falar, não preciso. A pessoa vai falar, não preciso. Mas as atitudes mostram o quê? Não precisa. Não precisa. É claro, irmãos, está aqui o caminho da salvação. Parte de uma necessidade. Jesus, como sumo sacerdote eterno, olha só o que diz o autor, pois vive sempre para. Olha para que Cristo vive. Para interceder por eles. Quem? Os que se achegam a Deus. Os que têm necessidades. Mateus capítulo 12, Jesus envia seus discípulos para pregar o evangelho. Sabe para quem que ele manda eles pregar o evangelho? Quem vai acertar aí? Capítulo 12 de Mateus. Para quem que ele manda? Preguem aos pobres. Mas não é pobre financeiramente. Pobre de espírito. Pregue aos pobres. Pregue a quem tem necessidade de salvação. Antes de começar o seu evangelismo com o seu parente ou com quem quer que seja, fala. Consulte a necessidade que ele tem de ser salvo. Lance perguntas que incite isso. Porque se a pessoa não tem necessidade de salvação, para que você vai falar de um Salvador? Para quê? Para pisotear? Não dê pérolas aos porcos. Cristo disse isso. Cristo disse isso. Cristo ainda diz mais, que onde ele chegasse e rejeitasse eles para bater o quê? A poeira dos pés. A poeira, irmãos. Então não adianta querer evangelizar quem não necessita de salvação. Ele mesmo diz, eu vim para os perdidos. É impossível se chegar no eleito de Deus e falar sobre necessidade de salvação e ele falar, eu não preciso. É impossível isso acontecer. Impossível. Está aqui, irmãos. Porque Cristo, ele vive para interceder por esses. Por esses. E isso é tão importante para nós aqui, amados, que Jesus, como sumo sacerdote eterno, não vive para si mesmo, mas para o povo que procura por ele por socorro. Ele é o seu mediador, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Sem cessar, ele intercede por nós, colocando-se entre Deus e o homem. Por que ele tomou a natureza humana? Para viver. Para quê? A natureza humana de Cristo é exclusivamente para a intercessão dos santos. Somente para isso.
Ele tomou a forma de servo justamente para viver intercedendo por nós, porque ele já era o Logos, ele já era Deus. A natureza, a humilhação de Cristo é justamente para nós, para o nosso benefício. Ou seja, Cristo continua nos servindo? Aquilo que ele fez lá com os discípulos de lavar os pés, ele continua fazendo? Segundo o autor de Hebreus, sim. Continua intercedendo. E ele vive para isso, segundo o autor de Hebreus. Vive para interceder. Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso desperta a nossa gratidão para com Cristo. Isso coloca o nosso coração em quê, irmãos? Aí você acha que é um culto, dois cultos, que vai dizer o quanto eu sou grato a Cristo? Você acha que é por causa disso? Se Cristo pedir a minha vida, isso nem se compara com o que ele faz por mim. E eu coloco faz no tempo presente, porque ele continua intercedendo. É por isso que eu digo, irmãos, a pessoa que... É que eu não queria dar esse foco de oferta, mas é o que fica mais aparente. A pessoa que segura a oferta para o Senhor é o homem mais miserável que existe. Não é salvo. Não é salvo. Não é salvo. É impossível. É impossível. Um salvo tem a disposição, o amor, a gratidão a Cristo. Pedro, o mais imperfeito que fosse, lá no começo da sua jornada, amava Cristo? Tinha disposição de ir para onde quer que fosse? Você acha que Pedro, mesmo no começo, ia negar uma moeda? Ele abandonou família. Ele abandonou tudo. Verso 26. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este. O que eu falei para os irmãos? De necessidade. Olha a palavra necessidade. Estávamos necessitados de um sacerdote como este. E aqui ele vai trazer 5 características desse sacerdócio: santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Nós vamos explanar cada um deles. Então, amados, perceba que a partir de agora, ele começa, amados, a falar mais especificamente sobre o sacerdócio de Cristo. Não tanto comparar com o outro. Mas perceba que depois de explicar a citação do Salmo 110, verso 4, o autor de Hebreus apresenta um resumo abrangente. Ele oferece uma ampla descrição do nosso único sumo sacerdote, Jesus Cristo. Certamente estávamos necessitados de um sacerdote como este, diz o autor de Hebreus. O autor desvia sua atenção das necessidades dos crentes na terra e inclui-se na expressão nossas necessidades. O autor de Hebreus tinha necessidade, então? Nossas necessidades de um sacerdote superior. Ele entende que Jesus não é um sumo sacerdote distante, entronizado no céu, distante das necessidades diárias do seu povo. Jesus é eminentemente apropriado para ser o nosso sumo sacerdote. Cristo, amados. A ideia que o autor está passando de Cristo aqui para nós é que é alguém que você pode se achegar, você pode recorrer a ele a qualquer momento. Não é um Deus distante. Ele está falando de alguém que supre as nossas necessidades. Que se compadece de nós. Às vezes nós pensamos, estou tão sozinho, problemas, ninguém me ama, ninguém me vê. Você crê em Cristo? Você crê em Cristo? Amados, eu digo com todas as letras, se eu não cresce em Cristo, eu já não estaria mais nesse mundo. Eu não suportaria pastorear. Seria impossível para mim pastorear sem crer em Cristo. Porque 90% do meu tempo eu estou sozinho. E quem me supre? Nas minhas emoções, nos meus sentimentos. Minha esposa tem que sair cedo para trabalhar. É Cristo quem me sustenta. A vida pastoral, irmãos, é uma vida solitária. É uma vida solitária. O pastor que não crê em Cristo
ele vai depender de homens. E ele vai ficar carente. E vai precisar de pessoas para suprir isso. Cristo supre a todas as minhas necessidades. Todas. Por isso que Paulo diz, aprendi a viver na abundância, na fartura, ou até mesmo na necessidade. O que explica ele lá e Silas na prisão cantando e louvando? Cristo atendendo todas as suas necessidades. Tem espaço para cristão ficar cobiçando? Cobiçar o quê? A cobiça, por que ela é proibida no 10º mandamento, irmãos? Porque ele é contrário à nossa contemplação, à nossa satisfação em Cristo. Você precisa de outra coisa, não só Cristo. Nós temos que aprender a viver contentes em Cristo, irmãos. Cristo tem que bastar na nossa vida. Não é a minha esposa que tem que fazer eu feliz. Ah, eu quero casar para ser feliz. Você é um mais infeliz e vai continuar sendo infeliz. Você tem que buscar o seu contentamento, as suas necessidades nesse grande sumo sacerdote. Que o autor confirma, estávamos necessitados. E ele é santo, puro, apartado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Amados, o escritor chegou ao ponto alto da sua discussão e ele olha para trás, para a magnificência da posição de Jesus e descreve a sua grandeza. O primeiro que ele cita é santo. Esse sacerdote é santo. E o que significa isso? Significa que ele é como Deus. Em todos os aspectos, sem pecado. A natureza de Cristo é santa. Não tem corrupção. Não tem pecado. A natureza dele é santa. Ele é incomparavelmente puro. E como sumo sacerdote de Deus, cumpre a vontade de Deus perfeitamente. Deus só poderia aceitar um sacrifício para os homens que atendesse o nível de santidade dele. No pacto de obras, a obediência, a lei, ela esboça o quê? A moral de Deus, o caráter moral de Deus. O homem é contrário ao caráter moral de Deus. Então, amados, para ser um sacrifício aprazível a Deus, para se tornar propiciação, você lembra da arca? Podia pôr a mão nela? O que representava a arca? O que eles faziam em cima da arca? Quem lembra? Os sacrifícios, irmãos. Ali era o propiciatório. Em cima da arca, na tampa. E aquilo tinha que ser puro. Prefigurava o quê? Amados, Jesus é santo. A sua natureza é incorruptível. E seu principal desejo é glorificar o nome de Deus e ampliar o governo de Deus. Porque os dois compartilham da mesma essência. Ele é inocente, um adjetivo santo, que diz respeito à disposição interior de Jesus. A palavra inocente diz respeito à sua vida exterior. Observe o contraste implícito entre Jesus, que é inocente. Os sumos sacerdotes araônicos, manchados pelo pecado, ofereciam sacrifícios por si próprios. Levítico 16, verso 11. Antes que pudesse agir como um sacerdote pelo povo de Israel. Por quê? Eram inocentes? E Cristo é inocente. Cristo não precisa oferecer nada por si próprio. Ele se oferece por nós. Ele é puro. O ambiente de pecado tem um modo de tocar a todos que entram nele. O pecado suja a pessoa a quem ele toca. É como você pegar uma mão cheia de lama e colocar nessa parede branca, ou bege, melhor dizendo. Amados, embora Jesus tenha vivido aqui na terra e se misturado no meio dessas pessoas, porque ele andou em meio de pecadores, ele mesmo permaneceu sem mancha. Ele pode ser comparado a um médico que trabalha com os doentes em uma pandemia, em uma epidemia e permanece são. Não é contaminado.
ele é puro. Ele é separado. A razão pela qual Jesus permanece intocado pelo pecado está no ato da separação, a consagração. Jesus foi separado dos pecadores por Deus. Embora participe totalmente de nossa humanidade, não participa do nosso pecado. Portanto, ele é diferente. Embora tenha sido chamado amigo de pecadores em Mateus 11, verso 19, ele mesmo permaneceu sem pecado, irrepreensível. Ele é exaltado, o último. Já em Hebreus capítulo 1, verso 3, ele já disse isso, né? O qual, sendo o resplendor da sua glória e a imagem expressa da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Exaltado. O autor se referiu à exaltação de Jesus ao descrevê-lo assentado, à mão direita da majestade nos céus. Amados, no verso 26, ele descreve a posição de Cristo em termos comparativos. Ele diz que Jesus foi elevado às alturas maiores que os céus. Paulo também fala dessa exaltação, irmãos, coisa que nenhum sacerdote humano fez. Verso 27. Olha o contraste. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes. Ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus pecados e somente depois pelos pecados do povo. Porque no momento em que ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas. De uma vez por todas. Amados, o contraste entre Jesus e o sumo sacerdote araônico é gritante. Ele não precisa oferecer sacrifícios dia após dia. Jesus não precisa oferecer sacrifícios, amados. Nosso sumo sacerdote celestial é completamente diferente. Ele é sem pecado, como já foi dito. Agora, os homens, instituídos pela lei, veja então que o pacto de obras, que a lei só destaca o quê? A fragilidade. E verso 28 e último, irmãos. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas. Mas o juramento, que juramento é esse? Que juramento é esse? Que juramento é esse? Que juramento é esse, irmãos? No texto, irmãos. Tirou da onde o juramento, irmãos? Salmo 110, irmãos. Você tem que pensar como autor, irmão. Você tem que pensar no que ele está pensando. Quando ele fala juramento, ele está falando do Salmo 110, verso 4. Que veio depois da lei e estabelece por toda a eternidade o Filho. Isso é o que o juramento faz, que foi aperfeiçoado. Então veja, amados. Porquanto a lei designa sumos sacerdotes que têm fraquezas. Os fracos aqui, logicamente, não se refere a doenças físicas, pois Jesus participou das nossas fraquezas quando esteve na terra. Antes se refere à nossa condição pecaminosa. E é, portanto, sinônimo do pecado. Deus designa sumos sacerdotes que são fracos por causa do estado pecaminoso deles, por estarem sobre um pacto de obras. Mas o juramento, Salmo 110, verso 4, que veio depois da lei, Davi escreveu, estabelece por toda a eternidade o Filho. Deus designou seu Filho, João 3,16 está aqui, como sumo sacerdote por meio de juramento. Agora você entende o que é amar o mundo? Você entende o que é amar o mundo? Ele, como Deus, tomar a forma humana. Isso é amar o mundo. E se oferecer como um grande sumo sacerdote eterno. Isso é amar o mundo. Amados, aqui está a superioridade do Filho em relação aos outros sacerdotes araônicos. Uma lei pode ser revogada, mas um juramento permanece para sempre. O Filho não está sujeito à fraqueza, porque ele não teve pecado. Ele não está sujeito à mudança, porque ele é eterno. Ele foi feito perfeito para sempre. E por último,
aperfeiçoado. E o que significa isso? Eu traduzo esse aperfeiçoado no capítulo 2, verso 10 e 11, que ele já disse. Ele diz, no capítulo 2, verso 10 e 11, porque convinha que aquele, para quem são todas as coisas, e por quem são todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória, tornar o capitão da salvação deles, perfeito através dos sofrimentos. Verso 11 e último. Porque tanto o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de irmão. O aperfeiçoado é os sofrimentos, é o que ele se sujeitou para que nós pudéssemos ser santificados. Jesus morreu, amados, voluntariamente. Ele é o primogênito, o primeiro a vencer a morte, receber um corpo incorruptível. Jesus Cristo foi aperfeiçoado e aperfeiçoou aqueles que creem em seu nome e em suas obras. A ressurreição dos mortos ainda não aconteceu, irmãos. Nós aguardamos. Aqueles que morrem, o corpo foi para a terra. Não receberam o corpo ainda. Os mortos se darão a vida e receberão este corpo. Porém, ele já recebeu dele. Cristo está à destra de Deus Pai de que forma? Com um corpo, com uma alma, com um cérebro, como eu e você. Você pode pôr a mão lá nos cravos, no furo, como Tomé viu. Por que ele está dessa forma? Para interceder por nós. É a nossa forma, é a nós que ele está servindo, os eleitos dele. Amados, Cristo foi aperfeiçoado no sofrimento, na morte, na cruz, e aperfeiçoou aqueles que creem em seu nome e nas suas obras. Sua humilhação, obediência de morte, morte de cruz, é o que nos reconcilia com o Pai. Ele vive e reina nesse pacto da graça com os seus eleitos. Que Deus abençoe os irmãos e que você possa ter aprendido um pouco mais o que é pactos, o que são os pactos de obras e também o pacto da graça. Que Cristo fortaleça a nossa fé. Que Cristo continue intercedendo pelo seu povo. Amém? Vamos orar.